Olá, meus amigos, alunos e alunas. Essa aula é para fazermos uma revisão para a prova da próxima semana. Os clássicos de sociologia, que nós fechamos agora com Marx e Weber. A proposta é um pouco ousada para vocês do primeiro ano. Ao invés de ficarmos retalhando alguns recortes de sociologia, partimos para terminar a primeira parte do segundo trimestre compreendendo relativamente bem a visão dos clássicos. Isso é bem importante, porque daqui para frente nós podemos discutir sociologia citando os clássicos. E vamos assim seguindo adiante, pois falaremos de sociólogos contemporâneos também, sobre a visão deles em relação ao nosso mundo capitalista, consumista, né? Que tem toda uma estrutura de alienação e manipulação com fins no lucro, tá? E irmos compreendendo uma abordagem já pela visão dos clássicos. E isso se torna uma visão bem mais significativa para você, estudante que está fazendo sua formação no primeiro ano do ensino médio em sociologia. Bom, vamos lá? Vocês devem se lembrar que na aula de Marx eu dei uma passadinha por Comte, Émile Durkheim, para daí começarmos a falar em Karl Marx. Por quê? Porque a ideia é desenvolver em vocês uma habilidade que não precisa ser uma habilidade totalmente introjetada nesse momento, vai sendo construída através dos 3 anos do ensino médio, que é a habilidade de ver a sociedade com a contribuição do pensamento, do amplo estudo dos teóricos de sociologia. E nós começamos pelos clássicos, que são válidos até hoje e se perpetuam através da sua visão, que continua sendo bastante contemporânea. Portanto, a habilidade é perceber a utilidade dos diversos conceitos da sociologia para a compreensão da realidade social. Hoje, se você está fazendo um esforço para absorver, desenvolver a sua aprendizagem, já está, então, nesse momento, já tendo a condição de olhar para Auguste Comte e pensar no positivismo. Pensando no positivismo, nós pensamos na primeira estrutura socioeconômica do mundo capitalista, que a ideia era organizar uma sociedade com a base naquela famosa frase da bandeira brasileira, ordem e progresso, uma frase positivista que tinha como ideia estabelecer um sistema social, por exemplo, através da escola, estabelecendo uma escola com salas de aula, com as disciplinas tais, para preparar um jovem para o mundo capitalista, o que o mercado de trabalho necessitava para que fosse sendo alimentado a mão de obra disponível para o mercado de trabalho. Obviamente, o ser humano, em seu gênio humano, vai contribuindo com perspectivas mais amplas, e esse conjunto de disciplinas em nossas escolas foram abrangendo outros saberes, não só para o mercado de trabalho. Mas, essencialmente, o positivismo tinha essa ideia, que hoje nós vemos em nossas escolas, nós vemos na bandeira da nossa escola, do nosso país, e nós vemos no modelo, preste atenção, tecnicista de aprendizagem, de escopo teórico e técnico e conceitual para as escolas. O que é isso? Você entende isso? Nós podemos começar a discutir isso, tá? Eu quero que vocês compreendam alguns assuntos para mais adiante nós podermos ampliar tendo essa base. Uma escola, um aprendizado tecnicista é o nosso aprendizado, visando preparar as pessoas para um mercado de trabalho, para uma sociedade de consumo, de produção e de consumo, onde nós podemos produzir e nós podemos consumir. A ideia tecnicista não é uma ideia ampla
da subjetividade humana, onde o indivíduo percebe um cenário maior, um quadro maior, e ele passa a questionar, ele passa a ter um senso mais crítico, ele passa a buscar criar situações que sejam mais interessantes para uma sociedade sustentável, para uma sociedade mais equilibrada, qual é o sistema de valoração mais interessante para termos uma sociedade mais harmonizada, né? Então essa visão humana, essa essência humana vai se articulando em meio a uma ideia tecnicista de reproduzir indivíduos para uma sociedade não pensante. Tá? Essa é a ideia do tecnicismo, prepará-lo para a sociedade capitalista. E isso faz parte também, é importante também. Mas é importante que essa sociedade seja mais consciente. É importante que essa sociedade saiba ter um senso crítico, que ela não seja um subproduto apenas, um indivíduo que é apenas um subproduto de uma aculturação que nós temos na sociedade. E sim alguém que pensa, que vê, que enxerga, que não é bobinho e que em suas ações sociais mais conscientes podemos ter um dia a construção de uma sociedade melhor, que é a produção de muitas pessoas, mundo afora, que vão fazendo o seu melhor dentro de uma sociedade por certos pontos de vista que chega a ser até caótica. O Émile Durkheim ele já teve uma visão mais sistemática, independente da ideia tecnicista e da ideia positivista de estabelecer uma sociedade para o mercado, para o mundo capitalista. O Émile Durkheim ele quis sistematizar, esse foi o foco dele. Ele era um funcionalista, de repente cai algo assim na prova, né? O Comte positivista, mas o Durkheim não era positivista. Durkheim era funcionalista. A visão do funcionalista era entender a sociedade. A demanda do Durkheim era entender, sistematizar e a partir disso os sociólogos poderem trabalhar, antropólogos também poderem trabalhar com uma boa estrutura de metodologia científica para desenvolver novos saberes em relação à sociedade. Portanto, ele olhava para a sociedade como sistema e ele fragmentou esse sistema e buscava compreender padrões nesse sistema. Quando falamos de fato social, falamos de Durkheim. Quando falamos de positivismo, falamos de Comte. Quando falamos de tecnicismo, é um complemento do positivismo, que está aí hoje nas nossas escolas, nas nossas faculdades, no meio acadêmico. Quando falamos de Durkheim, ainda falamos de socialização, que é o nosso próximo assunto. Então isso você não precisa entender agora, mas é com base em Durkheim. Como funciona a sociedade orgânica e a sociedade mecânica, e ele compreender isso, assunto um pouquinho mais adiante também. Mas vocês assim vão desenvolvendo essa habilidade de olhar para o mundo e entender a perspectiva desses autores e desenvolver o seu senso crítico. Já falando de Marx, o que será que habilidade nós podemos filtrar de Marx? Deixa eu montar aqui o meu slide totalmente. Opa! Tá aqui. Tem alguma coisinha sobre a biografia de Marx? Eu posso fazer alguma pergunta na prova. Por exemplo, né? O Marx era austríaco, era inglês, francês, né? Colombiano, venezuelano, japonês, chinês. Algum detalhe ali da biografia dele é bom dar uma olhada, tá? E o que é marxismo? Você sabe o que é o marxismo? É muito falado hoje em dia marxismo. Eu conheço muitas pessoas marxistas, mas eu percebo que a maioria delas não sabe o que é marxismo. Você sabe o que é marxismo? Nós apenas começamos a entender o marxismo, tá certo? Para que você pode ser marxista no futuro, mas o meu desafio é fazê-lo compreender, descortinar a ideia do marxismo para que você tenha uma visão mais clara. O marxismo, que é o pensamento de Marx, que se tornou uma doutrina no mundo, um dogma,
doutrinário mesmo. Por que doutrinário? Porque o Marx tem uma visão filosófica, que uma visão filosófica normalmente ela é condutora de um norte, ou seja, ela doutrina as pessoas para seguirem um pressuposto mundo ideal, sociedade ideal dentro daquela visão. O marxismo é uma delas. Tá? Por exemplo, nós tivemos no iluminismo a mesma coisa. O iluminismo foi muito legal, mas muitas coisas se desdobraram do iluminismo que nós precisamos compreender melhor, que é um assunto ainda não é para vocês nesse momento, é um pouquinho mais para diante. A mais-valia, você sabe o que é? Pode cair na prova. O que seria mais-valia? Se eu quiser ter a habilidade de perceber o mundo e entender a visão do Marx, do Durkheim, do Weber, assuntos de Enem, assuntos para redação, assuntos para vestibular, assuntos para o seu senso crítico e interação social, é muito legal colocar aquele seu momento de estudo, foco, agora eu quero entender isso, vou fazer anotações, vou fazer perguntas para entender os aspectos e absorver aquilo como a sua aprendizagem, o seu saber. A mais-valia, o Marx, você vai precisar dar uma estudada nas suas anotações, talvez até na aula sobre o Marx. A mais-valia é uma forma de determinar como que o burguês, a classe dominante, obtinha o lucro. Não pela venda do produto, mas sim pela mais-valia. O que seria a mais-valia? Será que você anotou certinho? Será que você lembra disso? Será que vai ter que dar uma olhada na aula de novo? Pode cair na prova. O Marx, ele coloca sobre um exército de reserva, que era uma das formas de estabelecer uma sociedade, que mais adiante nós vamos estudar as estruturas do poder, e sociólogos marxistas, inclusive, trabalham nessa ideia de que existe uma microestrutura do poder, que são as classes mais baixas, mais pobres, os operários, os proletários, nós em geral. E esse exército de reserva, qual que é a ideia? Qual que é a ideia do exército de reserva? Será que você anotou alguma coisa sobre isso? Existe um contexto histórico dos nossos teóricos, do Marx e do Weber, que vão cair na prova. Qual é o contexto histórico? O que acontecia na Europa na época deles? Qual que é o evento mais essencial e transformador no mundo que eles olharam, estabeleceram as suas visões? O Marx percebeu nesse contexto, que pode cair na prova, uma divisão de classes. Tá? Estamos colocando ali a divisão de classes. Ele coloca como... deixa eu achar uma coisinha aqui. Não vai lá. Essa divisão de classes, ele coloca como classes dominantes. Qual seria essa classe dominante? Em uma classe que está sobre o jugo dessa classe dominante para manter a riqueza e o poder dessa classe. Qual seria essa divisão? O Marx ele propõe uma solução para esse conflito de classes que ele vê ali em cima do seu lado direito, luta de classes. Ele coloca que a luta de classes está na história da humanidade e que como solução ele coloca a revolução. É a proposta do Marx, que através da revolução, a derrubada da classe dominante. Dessa forma, se estabeleceria um mundo mais equânime, um mundo mais equilibrado, mais equânime, mais harmonioso, com os poderes de forma mais harmoniosa. Essa é a proposta do Marx. Que tipo de revolução é essa? Você faz ideia? E alienação? Qual é o conceito de Marx sobre a alienação? Você sabe o que quer dizer alienação? Você se lembra da aula passada? Você prestou atenção? Você fez as suas anotações? Alienação é um tremendo assunto para debate social, para interação social, para senso crítico, para redação. Quais são as dimensões da alienação hoje em dia e qual era a dimensão da alienação que o Marx via?
Existia uma alienação entre a classe dominante produzindo a ideia de alienação na classe dominada, especialmente nas relações de trabalho, de produção, no mundo capitalista industrial. Tá? Sabe o que é isso? O Estado para Marx, ele coloca como apoio a ideia de Estado que ele via na sua época, que está aí hoje também, que vocês ainda vão compreender um pouco melhor a ideia de Estado, mas o Marx questionava o Estado. Ou ele não questionava o Estado? O Marx tinha uma ideia de Estado, essa ideia seria o fascismo, essa ideia seria o liberalismo, seria o comunismo, qual que era a ideia de Estado? Hoje nós temos um desdobramento dessa ideia de Estado. Esse desdobramento é o neoliberal, é o socialismo. Você consegue absorver isso da aula passada e de suas anotações para fazermos a prova? Que tal, pessoal? Então, uma pequena passada para vocês lembrarem desses pontos. Que o Marx coloca uma ideologia. E hoje eu vou falar aqui, porque a minha ideia é a sua compreensão. Eu quero que você reflita e vá assumindo essa visão. A ideia do socialismo, hoje ele tem base marxista. O comunismo se estabeleceu com um pensamento marxista, tá? Estou adiantando um pouquinho porque isso aqui ainda é um pouco mais profundo para o primeiro ano, né? Então eu quero estabelecer essa base, que fique bem clara, que vocês consigam fazer uma boa prova para depois aprofundarmos, tá, essas questões. Pois existe um outro dogma, um outro idealismo, o idealismo neoliberal, que nós precisamos compreender, que é a mola secreta, o eixo de discussão entre esquerda e direita. Não é importante compreendermos o que é esquerda, o que é direita? Será que nós podemos levantar uma bandeira de esquerda e dizer eu sou esquerda? Será que podemos levantar uma bandeira de direita? Eu sou direita. Será? Será que é usado hoje a ideologia de esquerda e direita para manipulação da visão de mundo da sociedade, com interesses de manipular a sociedade? É bem importante colocarmos essa base. Tá bom, meus amigos? Aqui uma passada sobre Marx, tá bom? Nós vamos... antes eu quero dizer aqui um aspecto interessante para ficar para a reflexão de vocês. Marx considerava o trabalho a mais importante expressão da natureza humana. Marx considerava o trabalho a mais importante expressão da natureza humana. Essa é uma visão de mundo que é preciso mensurar, é preciso refletir sobre essa questão para compreendê-la. É a mais importante expressão da natureza humana o trabalho? Com certeza é uma delas. Então, com certeza nós podemos filtrar muita coisa interessante de Marx. E quando o homem perdia o controle sobre ele ou sobre o trabalho, entrava em um processo que conduziria a sociedade a uma ordem alienada. Essa é a ideia do Marx. Então a ideia de dominação é que você aliena essa subestrutura da sociedade, que são as classes trabalhadoras. Você aliena, ou seja, alienar é fazer com que você não perceba algo, né? Que você se afaste de algo, mesmo estando ali, mas você não percebe aquilo que está ali ao seu lado. Então você é alienado e anda e caminha ignorante em relação a um contexto maior. E que dessa alienação seria o produto ou o subproduto dessa alienação, a desigualdade crescente, a pobreza em meio à plenitude, o antagonismo social, ou seja, classes muito ricas, classes muito pobres, e a luta de classes estabelecendo cada vez numa dimensão mais complexa. Então essa abordagem de Marx é muito forte, por isso que pegou muita força e até hoje tem muita influência nas estruturas socioeconômicas, comunistas, socialistas, e que é preciso ser compreendida, pois a ideia de revolução ela tende a pegar um grande número de adeptos que nem sempre compreendem bem esses processos, como eles funcionam. Tá? É importante
A minha missão como professor de sociologia, fazê-los compreender, e daí vocês criam o posicionamento de vocês. Muito bem, agora nesses slides vamos dar uma repassadinha no Weber. O Weber é um pouquinho mais pesado a questão teórica, exige mais de vocês. Mas eu quero que vocês percebam a importância da compreensão desse desafio que eu coloquei para vocês que acabaram de sair do fundamental, estão no primeiro ano do ensino médio, como um desafio de formação acadêmica. Eu quero muito que os meus alunos compreendam estar no ensino médio como formação acadêmica. Formação acadêmica. As formações que vão dar melhores oportunidades para vocês, desde que vocês realmente se propõem, né, coloquem propósito em estar realmente criando esse saber, criando esse diferencial para vocês. E o Weber é bem importante nesse sentido. Vocês lembram da sociologia compreensiva? Já dei uma dica tremenda para a prova aí, hein? Olha a resposta de perguntas de prova aí, sociologia compreensiva. Isso quer dizer, pessoal, que o Weber ele é muito bom. A visão sociológica dele é muito moderna para a época dele. Ele é contemporâneo do Durkheim. E é muito moderna a visão dele. Até hoje ele é visto como se fosse um sociólogo contemporâneo, tá? Pois a sociologia compreensiva é uma visão bastante moderna. Lembrando que a análise weberiana cria uma conexão com o real. Como assim conexão com o real, professor? Conte. Ideia de positivismo. Organizar a sociedade capitalista, que se desdobrou no tecnicismo. Formação acadêmica em todos os seus níveis para o mercado de trabalho. Marx, Durkheim, é uma ideia sistêmica, a estabelecer a sociedade. Ele não contrapõe nenhum sentido filosófico nem nada. Ele quer sistematizar para compreender exteriormente ao indivíduo como funcionam os padrões sociais, desde o fato social até a anomalia social, que é assuntos mais para diante, o processo de socialização. Marx é uma ideologia, é um dogma, ele cria uma condição de revolução, né? Uma visão que, se as pessoas se alinham àquela visão, elas vão procurar se estabelecer assim na sociedade. O Weber não. O Weber quer compreender por que a sociedade funciona como funciona. É a sociologia compreensiva. A relação, então, uma conexão com o real em relação ao fato social e a ação social não utópica, não imaginária de algo que pode funcionar como uma revolução, mas algo que é mais no contexto da mola secreta do funcionamento. Então essa utopia, ela é a origem da ideologia, tá? Toda ideia utópica é a origem da ideologia. Isso começou na Renascença e especialmente no Iluminismo. Assunto profundo para vocês ampliarem o senso crítico de vocês. E isso fica um pouco mais para frente. Estou construindo isso com vocês, tá bom? Então vamos lá. Você saberia uma curiosidade sobre o Weber? Dê uma olhada lá. Tem umas curiosidades que eu acho bem importante que você reveja, que de repente pode cair na prova, para ficar ali. Ó. Isso aí faz aquele link. Ah, o Weber é aquele cara que na época do pós-guerra, né, houve uma grande reunião em Versalhes, né? Uma dica aí, né? E olha, vamos lá, tem alguma curiosidade sobre ele? E tem algum livro bem famoso do Weber, que até hoje é visto como uma das bases de conceituação teórica para os sociólogos. É bem importante isso aí, tá? Que mais adiante nós vamos falar desse livro. O Weber nos traz uma sociologia, 3 pontos ali, uma sociologia compreensiva, já falei para vocês. Ação social, fato social e tipo social, o que é isso? Quando falamos em ação social, falamos em Weber. Porque o Weber quer compreender o que dá motivo para o ator social agir. Você mensura isso
Será que vai ter que dar uma repassadinha para a prova da semana que vem? O que é ação social? Fato social, eu coloquei na aula de vocês sobre fato social, mas quando se fala em fato social, se fala no Enem ou no vestibular, ou você comentar numa redação para o emprego, redação, um dos principais elementos para determinar quem vai passar no processo seletivo para o mundo do trabalho, de repente a pessoa coloca algum fato social, né? Ela elenca um fato social numa redação, coloca como fato social. É uma colocação interessante para uma redação, hein? Só que fato social normalmente é Weber. A questão é que Weber coloca exterioridade, ele coloca a sociedade fora de nós e estabelece o sistema. Durkheim, tá? Durkheim, fato social é Durkheim. O Weber, ele interioriza o fato social no indivíduo, que gera sua ação social, o que motiva o indivíduo a agir. E ele determina tipos ideais. O professor é um tipo ideal num segmento social que tem uma ação social. E o tipo ideal do professor é um recorte. O aluno é outro tipo ideal de um contexto social. Qual é o papel do aluno que o faz um tipo ideal? Uma pessoa que não está em nenhum tipo ideal, ele não se inseriu em nenhum lugar da sociedade. Você está inserido agora na condição de aluno. Na condição, provavelmente, na maioria de vocês, de dependentes do pai e da mãe, para amanhã ser um ator social, entre aspas, independente, que criará para você novos tipos sociais, novos tipos ideais. A visão disso tudo ela é muito importante na construção de compreender a ação social, tá certo, pessoal? E ampliar a sua consciência social. E assim o Weber vai detectando o sentido dado pelo ator social à sua conduta. Você lembra da ação social e dos tipos de ação social? Você lembra que existem ações sociais que são mediatas, mensuráveis, são conscientes, a pessoa age conscientemente, que tem algumas ações sociais mais voltadas com essa motivação, que leva à motivação, outras são um pouco mais racionais, que tem ações sociais que não são mediatas, não são conscientes, são mais impulsivas, e que tem ações que vêm do tempo, que gera em nós um tipo de ação social, um tipo de valor e um tipo de motivo para agirmos na sociedade. Olha aí a Weber, como é ampla a visão do Weber, né? E será que você estaria preparado aí para fazer essa prova, pegando essas questões sobre os tipos de ação social e o sentido do mundo contemporâneo, pessoal? Para Weber, qual seria o principal sentido da vida em sua época? Será que você se lembra disso? Você prestou atenção na aula? Anotou? Você está fazendo uma formação acadêmica que pressupõe que você termina essa formação tendo essa visão. Será que você pegou isso? Será que precisa talvez um pouquinho mais polir um pouquinho a tua forma de estudar para absorver isso aí? Muito bem, o Weber coloca uma revolução científica e desdobramento disso, o desencantamento com o mundo. Olha, eu quero que vocês compreendam toda essa visão do Weber, que eu vou usar muito para trabalharmos essa ideia de desencantamento com o mundo. Ela está hoje em nossa vida social. Porque o mundo capitalista e consumista, ele é um mundo de gerar alienação e modelos, estereótipos de felicidade. Esses estereótipos de felicidade não têm base subjetiva, base humana, base hermenêutica, base filosófica, o que dá estrutura ao indivíduo. Portanto, sem essa estrutura, percebe-se a tendência a um desencantamento social. Nós não percebemos esse desencantamento social com o mundo, com a vida, hoje na nossa sociedade. Procure dar uma olhada no que eu comento sobre Estado versus religião, ciência versus política, pois pode cair perguntas nesse sentido. A racionalização burocrática, que nós estamos inseridos, e vocês cada vez estarão mais, conforme vocês forem cada vez mais independentes, entre aspas,
independentes, entre aspas, o Estado burocrático, o Estado, a burocracia e a questão econômica, formando uma gaiola de ferro onde nós estamos aí, lá dentro da gaiola. Que habilidade interessante, que visão interessante que o Weber nos coloca para nós ir nos percebendo dentro desse contexto social e dizer, peraí, eu não sou tão alienado, não sou tão bobinho e vou conseguir navegar nesse mundo aí, percebendo toda essa estrutura e não me alienando, tendo meu senso crítico, um nível de consciência maior e isso me gerando liberdade. Uma sociologia libertadora é a proposta da formação que eu estou colocando para vocês. Portanto, a demanda do mundo lá embaixo, escrito no slide, ó, a demanda desse mundo tecnicista, ela é objetiva. Nós, seres humanos, somos mais subjetivos, nós somos mais emoção, nós somos mais inspiração, nós somos mais visão de mundo, nós buscamos a felicidade, ela não se complementa apenas pelo materialismo, nós precisamos de mais conexões para nos tornarmos mais plenos, conscientes e felizes. E o Marx, o Weber, ele abre caminho para essa percepção e eu me ancoro muito nesse teórico para contribuir com vocês nessa visão de mundo. Essa é a revisão. Boa prova semana que vem. Um grande abraço para vocês, meus amigos.